Vocês já repararam que estamos falando sobre revolução praticamente desde o começo do ano? Olha, e não são poucas. Revolução puritana, Revolução gloriosa, Revolução francesa, Revolução americana e o próprio iluminismo, que vai revolucionar a sociedade da época. Então, pessoal, hoje eu quero trazer mais uma peça para essa nossa linha do tempo revolucionária. Na verdade, o processo que começaremos a analisar aqui hoje é, digamos, um pouquinho diferente de tudo aquilo que estudamos até agora. Isso porque o tema de hoje, a Revolução Industrial, segue uma lógica própria, distinta daqueles acontecimentos históricos que nós analisamos até agora. E o que há de tão diferente ou especial nesse evento histórico? Calma que eu explico. Vocês conseguem perceber que até agora todos os conteúdos que estudamos ao longo do 8º ano têm destacado aí a importância e as intensas disputas políticas? Então, a Revolução Industrial vai romper um pouco essa lógica, trazendo para nós aí a relevância dos aspectos econômicos, com enfoque na dimensão financeira. De uma maneira geral, podemos afirmar que a Revolução Industrial foi uma mudança, uma ruptura nos processos de produção. Em outras palavras, significa dizer que as mercadorias passaram a ser produzidas de formas distintas do que eram produzidas até então. Essas mudanças vão afetar diretamente três aspectos: o volume das mercadorias produzidas, a velocidade na fabricação e os lucros com as vendas em larga escala. Vamos analisar isso na prática. Pensemos aqui em objetos simples do cotidiano, como por exemplo, esse sapato. Como será que ele era produzido antes da Revolução Industrial? Bom, o trabalho anterior ao processo revolucionário industrial era conhecido como produção artesanal, ou seja, envolvia diretamente a figura de um artesão. Esse artesão dominava todas as etapas de produção do sapato. Isso significa que, desde a borracha da sola até o couro da estrutura e o algodão dos cadarços, tudo passava por suas mãos. Não é à toa que a fabricação artesanal também é conhecida como manual. O artesão realizava todo esse processo sozinho ou com a ajuda de sua família e, em alguns casos, com um número pequeno de auxiliares. Essa forma de produção foi totalmente modificada com a Revolução Industrial. Basicamente, a partir de então, nós teremos aí duas maneiras de produzir mercadorias. Vamos analisar cada uma delas com detalhes. O primeiro tipo inovador de produção trazido pela Revolução Industrial foi a chamada manufatura, que consistia na fabricação ainda manual dos produtos, mas agora com a divisão do trabalho em etapas. Ou seja, se antes o artesão era responsável por todo o processo, agora ele fazia apenas uma parcela da produção. Na prática funcionava assim: um trabalhador colava a sola do sapato, enquanto o outro costurava o couro e, por fim, um último introduzia os cadarços e embalava a peça finalizada. Já o segundo tipo novo de produção ficou historicamente conhecido como maquinofatura. Como o próprio nome sugere, a maquinofatura irá introduzir na lógica de fabricação as máquinas. A partir de então, aquele sapato não será mais confeccionado exclusivamente pelas mãos dos trabalhadores. Ao invés de termos aí cada funcionário fazendo uma etapa da produção, no processo maquinofatureiro, as máquinas fabricam grande parte ou a totalidade das mercadorias. Bom, estabelecendo aí uma comparação entre as formas de se produzir pré e pós-Revolução Industrial, podemos traçar um quadro analítico. Acompanhe comigo. Artesanato, produção de caráter familiar, na qual o produtor, o artesão, possuía os meios de produção, era o proprietário da oficina e das ferramentas e trabalhava com a família em sua própria casa, realizando todas as etapas da produção, desde o preparo da matéria-prima até o acabamento final, ou seja, não havia divisão do trabalho. Percebam que o trabalho artesanal produz um volume menor de mercadorias. No entanto, o artesão consegue ter um controle sobre a sua produção, além de ficar com todo o seu lucro. E, claro, não prestar contas a ninguém. Afinal de contas, ele é o seu próprio chefe. Por sua vez, na manufatura, ocorreu um aumento da produtividade do trabalho, devido à divisão social da produção, na qual cada trabalhador realizava uma etapa na confecção do produto.
Outra característica desse período foi a interferência do patrão no processo de fabricação, passando a comprar a matéria-prima e a determinar o ritmo de produção, uma vez que controlava os principais mercados consumidores. Fica visível para nós as mudanças propiciadas aí pela manufatura. O tempo de trabalho e o ritmo de produção são ditados pelo chefe, e o trabalhador não domina mais todo o processo, ou seja, agora ele só realiza uma etapa no processo de fabricação. Já a maquinofatura foi o símbolo máximo de transformação da produção da época. Nela, o trabalhador estava submetido ao regime de funcionamento da máquina e à gerência direta do chefe. Foi nessa etapa que se consolidou aquilo que conhecemos como Revolução Industrial. Percebam que a maquinofatura impôs o ritmo da máquina. Antes, se eu tinha 10 trabalhadores para fabricar um sapato, agora apenas um funcionário opera o equipamento que irá confeccionar o calçado. A produção se tornou mais rápida e os lucros do patrão aumentaram. Deu para entender que a Revolução Industrial trouxe aí uma série de mudanças. Como todo evento histórico econômico, ela tem as suas complexidades, deixando aí algumas pessoas desamparadas, ou seja, excluindo alguns grupos e beneficiando, proporcionando lucro para outros. Veremos que todo esse processo foi criado lá na nossa antiga conhecida, na nossa velha amiga, a Inglaterra. Mas por que os ingleses criaram a Revolução Industrial? Essa resposta será o tema de nossos próximos bate-papos, ok? 8º ano. Até lá, se cuidem, bons estudos e fiquem em casa. Muito obrigado pela companhia até aqui. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.